Começamos pela CPI da Covid, que hoje colheu o depoimento mais estarrecedor dos seus 5 meses de trabalho. Bruna Morato, advogada que representa um grupo de médicos da Prevent Senior, acusa a operadora de uma série de práticas criminosas e de atuar em conluio com o governo. Ela afirma que havia um pacto entre a empresa e o chamado gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro na pandemia. E que esse pacto previa promover remédios que não funcionam contra a Covid. Ou seja, um pacto pelo negacionismo e contra a vida. O Fernando Rego Barros acompanhou a sessão e agora nos ajuda ao vivo a destacar os pontos mais importantes desse depoimento. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A advogada Bruna Morato representa 12 médicos que trabalhavam na Prevent Senior. Eles produziram um dossiê de 10 mil páginas com denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas pela empresa durante a pandemia. No depoimento de hoje, Bruna Morato disse que no início da pandemia, a Prevent passou a trabalhar em sintonia com um grupo de médicos que estava assessorando o presidente Jair Bolsonaro. É aquele grupo que ficou conhecido como o Gabinete Paralelo da Saúde. Ela disse que houve uma espécie de pacto entre a Prevent, esses médicos e o governo Bolsonaro. Segundo ela, a intenção era tentar impedir que fosse decretado um lockdown no país. A Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. A informação que me foi passada é a seguinte, eu posso repetir. Havia um interesse inicial vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar. Eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de lockdown. Como todos, acho que acredito que toda a população no geral. Por conta disso, as informações que foram levadas aos médicos em uma reunião promovida pela instituição foi a seguinte, que existiria uma colaboração com relação à instituição Prevent Senior na produção de informações que convergissem com essa teoria, ou seja, de que é possível você ter ou de você utilizar um determinado tratamento como proteção. Teoria falsa, né, Fernanda? É sempre importante a gente lembrar dessa realidade. Agora, mais da Bruna. Ela reiterou a ideia de que os médicos eram ameaçados de demissão se prescrevessem o kit e daí isso atendia duas finalidades, né, Fernando? Tinha a parceria com o governo federal e tinha também a ideia de reduzir ao máximo o número de internações para cortar custo. Empurra o kit para a pessoa e manda embora. Exatamente, Renata. De acordo com a advogada, os pacientes da operadora de saúde foram enganados na hora de assinar o termo de consentimento de uso do kit Covid. Disse que, para eles, era apresentado um documento genérico, sem a especificação de tais medicamentos. Médicos disseram a Bruna Morato que muitas vezes orientavam os pacientes a não tomarem os remédios contidos ali. Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. A advogada disse que o objetivo da Prevent Senior com o uso do kit Covid era reduzir os gastos com a internação de pacientes. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação que a gente tem é que pelo telefone ele já mandava o kit para casa. Sim. O senador Humberto Costa, do PT, apontou uma conexão entre a demissão de Luiz Henrique Mandetta, do Ministério da Saúde, e a aliança entre a Prevent Senior, o Gabinete Paralelo e o Conselho Federal de Medicina. No mesmo dia que o ministro Mandetta foi demitido, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer que autorizava o tratamento precoce. Qual é a teoria que eu tenho na minha cabeça agora?
o governo federal, o gabinete paralelo, o Conselho Federal de Medicina e a Prevent Senior atuaram em conjunto para permitir que essa situação acontecesse. Em resposta à senadora Elisiane Gama, do Cidadania, Bruna Morato afirmou que, por causa dessa espécie de pacto, a Prevent Senior acreditava que não sofreria penalizações pelo uso de remédios sem eficácia contra a Covid. A Prevent Senior, ela tinha segurança que ela não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. Inclusive, foi essa segurança que fez nascer neles o interesse de iniciar um protocolo experimental, cientes de que não seriam devidamente investigados ou averiguados pelo Ministério. Fernando, os senadores aproveitaram a presença da advogada para esclarecer um outro ponto que é muito importante nessa história, que foi a prática da Prevent de alterar os prontuários dos pacientes que a partir de um determinado momento não tinham mais Covid, o registro é de outra coisa. E assim eles maquiaram o número de casos e, por tabela, também o número de óbitos. Pois é, Renata, uma prática muito grave. A Bruna afirmou que era uma prática recorrente essa, que depois de 14 dias o prontuário era alterado e a menção à Covid retirada do documento. A advogada também disse que depois desse período, pacientes eram retirados da UTI, tendo condições para isso ou não. O relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo, isso foge das práticas paliativas e, sinceramente, acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse leito híbrido. Então, você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. O senador governista Marcos Duval, do Podemos, saiu em defesa da Prevent Senior. Ele questionou a legitimidade da advogada para depor a CPI, estratégia usada também por outros senadores da chamada tropa de choque do governo. No início falou aí de estar representando 12 médicos e que tem 5.000 médicos ainda ativos, né, na Prevent Senior. E fazendo um cálculo rápido, isso representa esses 12 médicos 0,25%. Eu acho que é uma porcentagem muito pequena para a gente achar que a exceção é a regra, porque não é possível que 5.000 médicos estariam em silêncio, compactuando com tudo isso que está sendo dito. A Prevent Senior, em nota, repudiou e negou as denúncias. Segundo a empresa, o depoimento de hoje confirma que as acusações são infundadas e serão desmontadas ao longo das investigações. A Prevent Senior disse que estranha o fato de a advogada manter o anonimato dos médicos e que ainda não teve acesso aos autos da CPI para fazer a sua ampla defesa. A empresa declarou que, ao longo da pandemia, constatou contágio por Covid em 56.000 pacientes, com um total de 7% de mortes, e que todos os casos foram rigorosamente notificados. A operadora disse que sempre respeitou a autonomia dos médicos e que nunca demitiu profissionais por causa de suas convicções técnicas. O Conselho Federal de Medicina repudiou o que chamou de acusações falaciosas e sem qualquer contato com a realidade. Disse que há quase 70 anos atua para garantir aos brasileiros acesso à assistência digna e de qualidade, que qualquer denúncia contra os médicos tem que ser feita nos conselhos regionais. Disse ainda que, em momento algum, apresentou a terapia denunciada como medida eficaz ou solução efetiva para a pandemia e que sempre incentivou o uso de máscara, distanciamento social e a vacinação em massa. Nós também procuramos o Palácio do Planalto para comentar as denúncias, mas não tivemos retorno. E
E uma última informação, Renata. Agora à noite, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, informou que durante as investigações sobre as denúncias foram encontrados elementos que contradizem a versão da Prevent Senior. A ANS autuou a empresa e deu um prazo de 10 dias para que ela apresente a defesa. Nós procuramos a Prevent, mas ainda não tivemos retorno sobre essa decisão da ANS. Renata? Obrigada pelas informações, Fernando.